Você faz uma introdução, imagino, né? Não, vou fazer nada não, tá direto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, né? Inédita aqui no canal Mistérios e Ufologia. Em decorrente dessa live ter sido na quinta-feira, eu combinei com o Mauro Baierê, né? Que é o nosso convidado de hoje, né? Para fazermos a live de hoje, porque quinta-feira eu trabalhei, cheguei em casa muito cansado e resolvi agendar a live para hoje, né? Que é o meu dia de folga. Correto? Então, quem não viu e vê depois, né? Eu espero que vocês compartilhem, né, o vídeo da live, né, se inscrevam quem não é inscrito no canal, ative o sino das notificações. Lembrando, a partir de hoje, eu estou com um canal que eu abri de notícias, que logo vou deixar o link aqui para quem gosta de notícias. Eu acho que é uma ótima ideia que eu tive, excelente ideia. O Brasil precisa de notícias, né, Mauro? E saiu uma notícia que eu queria trazer aqui também, Mauro, não sei se você viu, aquelas marcas que apareceu lá em Peruíbe. Boa noite, seja bem-vindo primeiramente, né? Agora você fica com a palavra. E como é que está o áudio que é, né, Riman? Está aqui agora, book, né? Por enquanto, então você tem a palavra. Wellington, boa noite para você, boa noite para o seu público. Obrigado aí pelo convite. Né? Eu vi sim, saiu recentemente a notícia, mais uma vez, dessas marcas, né, em Peruíbe. Peruíbe, como todos sabem, é um local considerado de muitos avistamentos, né? Tem muitas histórias em Peruíbe, tem bastante história de avistamentos, de contatos. Eu estive em Peruíbe com a minha família no começo de fevereiro agora desse ano 2021. Foi um belo passeio, mas não vimos nada de anormal, né? Mas a região tem bastante avistamento, sim. É um dos locais aqui no Brasil onde tem muitas histórias de OVNIs, de avistamentos, de contatos, de abduções. E é isso. E, bom, estou aqui à sua disposição aí, sua, do seu público, para responder as perguntas, falar do meu Mauro livro. está lançando esse livro aqui, UFOs e Extraterrestres. Mauro, como começou a sua caçada à ufologia, a sua caçada aos OVNIs? Como que você teve a ideia de escrever esse livro? O que te motivou? Primeiramente, tem que ter um motivo, uma motivação para você fazer uma coisa dessa, que não é fácil. Eu já fiz 2 vídeos aqui desse livro, ele me passou áudio inédito que eu tenho aqui também no canal, aqui, se você quiser dar uma olhadinha, que depois eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição. Que eu fiz foi o seguinte caso. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Foi de Santa Branca, 1977, um UFO em forma de tubo, e Caçapava, São Paulo, 1978 e 2015. Então, Mal tem a palavra. Ué, tudo bom? Eu vou falar um breve histórico da minha história na ufologia. A ufologia, para mim, ela vem desde a infância. É óbvio, quando a gente é criança, é adolescente, a gente não lê livro, não pesquisa, né? Naquela época não tinha internet, mas eu sou caçula de 4 irmãos e meus 3 irmãos sempre gostaram do assunto. Então, eu lembro que eu era criança, tinha na estante da sala da minha casa, já tinha livros sobre ufologia, eu escutava meu irmão conversar com a minha mãe sobre o assunto, minha mãe também gostava. Então, a ufologia, assim, vem, digamos, desde a minha infância. Eu moro aqui em Jacareí, né, no interior do estado de São Paulo, ao lado de São José dos Campos. E em 2014 eu fundei um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Depois da fundação do grupo, né, com as reuniões mensais e vários eventos que nós fizemos, né, com bastante gente aqui da região, várias pessoas começaram a se aproximar do grupo. Alguns passaram a frequentar o grupo e alguns só assistiam nossas palestras. E o que eu percebi? Tinha muita gente com história para contar, né? Pessoas comuns, né? Donas de casa, empresários, policiais, várias pessoas tinham relatos de avistamento ou até contato com extraterrestres, de contatos de várias formas. E aí, aos poucos, então, foi surgindo a ideia de fazer uma coletânea de relatos. Primeiro, eu comecei a fazer, digamos, essas anotações só para o meu conhecimento, né? Para o meu estudo dos colegas do grupo. Aí, conforme esses relatos foram se avolumando, eu vi que tinha um material muito farto. Né? Qual a primeira conclusão que eu cheguei? Que o número de testemunhas, o número de contatados é muito maior do que a gente imagina.
Esses dias, conversando com um colega do grupo, até brinquei com ele. Falei, pô, você vai num domingo num shopping, fica andando num shopping lotado, você, com certeza você vai aí cruzar com pessoas que, obviamente, você não vai conversar, são pessoas que você não conhece, mas é possível que várias delas já tenham tido avistamento. Só que as pessoas não comentam com isso. Por exemplo, um dos casos que eu trago no livro, do Luiz Carlos Flor, é o nome verdadeiro, ele foi meu colega bancário. Eu fui bancário por quase 22 anos. Na verdade, além de colega, ele era meu chefe. Nós trabalhávamos na tesouraria do antigo Banco do Estado de São Paulo. E ele foi meu colega por 10 anos e nunca conversamos sobre o assunto. Aí, posteriormente, agora nos últimos anos, fazendo essas pesquisas, um outro ex-colega do banco em comum comentou: você não trabalhou com o Luiz Carlos, tal, na tesouraria? Eu falei: sim, ele foi meu chefe. Então, fala com ele que ele tem história para contar sobre isso. Aí, por telefone, felizmente ele tinha o mesmo telefone ainda, conversei, perdão, e acabou que ele me passou o relato que está no livro. Então, Wellington, o que eu falo para você? O número de testemunhas, né, é muito maior do que a gente imagina. E aí surgiu a ideia de realmente organizar isso num livro, e aí todas aquelas anotações que eu tinha, eu vi que eu tinha que pegar a coisa de forma mais sistemática. Aí eu fui marcando para conversar novamente com essas pessoas, né? Pessoas que tinham ido na reunião do grupo ou participado de algum evento nosso, tinham contado o caso, digamos, meio por cima. Não, fazia a questão de ou ir na casa da pessoa, se ela permitisse, ou convidava a pessoa para a minha casa aqui em Jacareí, ou marcava em algum local que a pessoa se sentisse mais confortável, uma padaria, por exemplo, a mesa de um shopping, alguma coisa assim, e pegava o relato com toda a calma. Ou fazia anotações no meu caderno, ou até gravava a entrevista, para depois transcrever o relato. E aí eu, né, comecei esse trabalho de escrever os relatos em março de 2019, né, em final de fevereiro, começo de março, para terminar agora no final de julho, começo de agosto, e conseguir publicar o livro agora no começo de outubro. Né, o lançamento oficial foi aqui em Jacareí em 23 de outubro. Sucintamente é isso. E o Wellington, e uma outra coisa. Pode falar, por favor, fica à vontade. Não, achei que você tinha terminado, pode falar. Oh, não, eu só ia complementar o seguinte: o livro, Wellington, ele tem 57 casos, porque eu queria publicar ainda em 2021, até em vista de outros projetos, outro livro que eu já estou escrevendo, e outros projetos de voltar a fazer os eventos presenciais, né, ufológicos aqui na região. Mas, assim, hoje mesmo, fazendo caminhada aqui no bairro que eu moro, em Jacareí, conversei com um vizinho, cara, tem relato dele, não dele exatamente, mas de um amigo dele de infância, né? Ou seja, tem material aí para se aprofundar um pouco a pesquisa, fazer um segundo volume, né, ou uma segunda edição desse livro, aumentando, né, de 57, sei lá, acho que eu chegaria em 80 casos sem uma certa facilidade, porque tem muito relato, cara, é impressionante. A partir da hora que a gente, digamos, perde a vergonha, né, perde a timidez de conversar com as pessoas, de se expor um pouco mais, as pessoas também, em contrapartida, se abrem e falam para a gente coisas que às vezes nem parentes delas não estão sabendo. Correto. É uma coisa assim, igual eu tive lá em Varginha fazendo pesquisa, né, Mauro? Conversando com as pessoas lá, que acontece? Muita gente sabe de ufologia, tem relatos, mas também não gosta de gravar, não gosta de, não gosta de falar, né? Então, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Igual foi, gente, igual eu comentei que igual daqui a pouco aqui no chat aqui. Quem quiser dar relato para mim, quiser entrar em contato com o canal, eu deixei já meu contato aqui, se vocês quiserem me passar relatos, me contar aqui no canal. Eu tenho os quadros de relatos, aqui tem os quadros de casos, né? Que eu conto aqui no canal aqui. O cara da Cobre, né? Seja muito bem-vindo aqui também. Gilmar Holland, né? Acho muito relevante esses momentos de conversa e partida, pois temos anseios que muitos à nossa volta, não muito comum. Gratidão. Outra coisa aqui, Mauro, que eu te perguntar aqui, que eu vi aqui no seu livro. O que você fala sobre o astral?
o contato ao astral, né, no caso, né? Tá, vamos lá. Isso é muito interessante, Hélio. Veja bem, a partir da hora que a gente passa a ter certeza absoluta da vida extraterrestre, não só da existência dessa vida extraterrestre, mas como que eles estão em contato aqui na Terra há muito tempo, começa a entender como eles são, como é que eles se comportam. Então, todo mundo já sabe, né? Quem acredita no assunto, é claro, pesquisa um pouco, já sabe do gigantesco, digamos, desenvolvimento tecnológico desses visitantes, né? Conclui-se também que eles são de várias origens, né? Pelas aparências diferentes, pelos modos diferentes de atuar, né? Alguns são mais discretos, outros fazem as abduções, fazem exames, fazem amizades com terráqueos, né? Então a gente conclui que eles são também de diferentes origens. E, só que além do desenvolvimento tecnológico, eles têm um desenvolvimento psíquico muito grande, né? Como é que a gente sabe disso? Por todos esses relatos de transmissão de pensamento, da perda de, da perda de memória de alguns abduzidos, né? Então, uma forma de contato que se tornou nos últimos anos bastante frequente é esse contato no astral. Como é que é isso? Basicamente é o seguinte: a pessoa vai dormir e, nesse processo dela estar dormindo, o extraterrestre se aproxima da pessoa, da residência, chega às vezes a entrar no quarto e a pessoa, digamos, é aquilo que chama desdobramento. Desdobramento é uma coisa, né? Um nome um pouco diferente, mas nada mais é de quando, por exemplo, a gente sonha. Né? Se você tem um sonho, às vezes muito pesado, que você está numa região muito feia, ou às vezes o contrário, você está numa região muito bonita, o quê? É porque sua consciência, seu espírito, ele foi para outras realidades, para outras dimensões, certo? Só que é uma coisa que algumas pessoas até aprendem a controlar. Uma das pessoas que eu entrevistei, que está aí no livro, que um fato ufológico aconteceu em Ubatuba, depois da entrevista ufológica, me contou algumas coisas que ele falou, olha, eu não põe isso no livro e tal, mas como o nome dele não aparece, eu posso contar. Ele se especializou em desdobramento, ele conseguiu aprender isso, né? Acontecia de forma espontânea, depois ele aprendeu a fazer de forma um pouco mais controlada. Então, o desdobramento ou essa viagem astral nada mais é do que isso. O corpo fica em repouso e a consciência ou o espírito, né, vai para outras realidades. E os extraterrestres, eles têm alguma forma de controlar isso. Então, o que eles fazem? Eles se aproximam da pessoa e, digamos, levam a pessoa, né, o espírito, a consciência da pessoa, para uma outra realidade, para um outro plano de existência, uma outra dimensão, ou dentro de uma nave, e aí acontece o contato. Né? Inclusive, tem formas de casos de cura, onde a pessoa foi curada, mas ela não teve contato físico, ela teve um contato no plano astral, né? Onde o perispírito, que é uma, digamos, é uma outra forma de falar, né, dessa nossa parte, digamos, não física, onde o perispírito é tratado e aí depois o corpo físico começa a receber os resultados desse tratamento. Então, eu tenho um relato particular meu que ele aparece como uma forma de sonho, mas para mim é uma forma de contato, né? Onde você entra em contato com esses visitantes, não fisicamente, mas através desse desdobramento. Ok. O cara da Kombi que está te perguntando o seguinte: pergunta o Mauro qual foi o caso que mais impressionou no seu livro. Ó, a pergunta é muito boa, mas um pouco difícil de responder. Mas vamos lá, vou mencionar, na verdade, dois casos, tá? Um é um assunto que eu gosto bastante na ufologia, que é os casos de cura. Né? Por quê? Todo mundo imagina quando o nosso planeta, né, digamos, passar essa fase aí muito difícil, que ainda tenha guerras, que ainda tenha todas essas coisas, que a gente atinja um estágio de evolução muito bom, digamos. E aí imagina-se que um dia no futuro o ser humano consiga vencer as doenças. Aparentemente, várias dessas civilizações já venceram isso. E eles têm feito curas. Né? Não se sabe qual o critério, né? Mas por algum motivo eles escolhem algumas pessoas para curar.
desde coisas simples como uma gripe, que eu tenho um relato no livro, né, de uma moça que foi curada de gripe após um contato. Ela estava mal, né, com estômago de gripe, o corpo dolorido, garganta doendo, cabeça pesada, né? E aí, após o avistamento de um OVNI, né, passado, digamos, aquele susto, passou alguns minutos, ela, de repente, percebeu. A garganta não doía mais, o corpo não estava mais doendo, aquela indisposição tinha passado. E, bom, mas respondendo a pergunta aí do amigo, um caso que eu gosto muito é de um caso de cura, de uma doença grave que aconteceu com um contatado e abduzido na cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Eu já tinha informações desse caso, obtive algumas informações, né, por telefone, pela internet, mas eu achei tão interessante que eu fui pessoalmente lá em Macaé para entrevistar, para entrevistar o rapaz. Ele contou todos os detalhes, que ele já vinha sendo contatado por esses visitantes, a quem ele atualmente chama de amigos, né, desde a adolescência dele. Aí, uma certa fase da vida dele, muitos anos depois que ele adquiriu, né, essa doença bem grave, acabou, né, tendo várias internações, estava mal mesmo, os médicos já tinham falado para a família que o risco dele morrer era muito grande, e ele acabou recebendo a visita desses mesmos amigos numa madrugada no hospital, e a partir dali veio a cura. Esse é um caso que eu gosto muito. Outro caso que eu acho muito bacana é o último caso que está no livro, de número 57, que é uma moça da Grande São Paulo, de Taboão da Serra. Porque esse caso ele envolve o quê? Envolve vários aspectos da ufologia. Envolve avistamento de OVNI, que começa na infância dessa moça, no interior da Paraíba. Depois vem para 2017, um avistamento no litoral aqui de São Paulo, na Ilha Bela. E tem um caso dentro desse relato dela, que é o famoso missing time, ou seja, o desaparecimento de tempo, né? Tem ali de 1 hora até talvez 1 hora e meia, que simplesmente desapareceu da memória dela, da amiga dela e da filha dessa moça que estava com elas, em 3 pessoas. Né? Elas tinham que ter chegado pelo trajeto que elas fariam, 9h30 da noite num local, ou no máximo 10 da noite, e quando chegaram, perceberam que já era 11 da noite. Quer dizer, simplesmente desapareceu 1 hora, talvez 1 hora e meia, dentro dessa memória delas. Ou seja, elas tinham visto um OVNI, né, no começo da caminhada, digamos, para o local que elas estavam retornando. Ou seja, aconteceu algo além apenas do avistamento desse OVNI, que teria que ser pesquisado através de uma hipnose regressiva. Então, são 2 casos que eu acho bacana, mas tem vários outros aí que me chamaram muita atenção. Pode perguntar o que você quiser, ué. Seja à vontade. O que você pode falar sobre também, que eu vi aqui no seu livro, que tem aqui, da Noite Oficial dos OVNIs? Eu também tenho um livro da Noite Oficial dos OVNIs do Jackson Camargo. Eu vi que você pôs aqui relato da Noite dos OVNIs também. Sim, sim. Esse é um caso importante destacar sobre a Noite dos OVNIs. Primeira coisa, ela é tão importante que ela é o nome do nosso grupo, né? O Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Então, justamente 19 de maio de 1986, quando aconteceu aqui na região, né, no Vale Paraíba, iniciando aqui a cidade vizinha, a conhecida São José dos Campos, começou o avistamento pela torre de controle do aeroporto. Então, nessa noite, invadindo a madrugada do dia 20 de maio, foram vistos 21 objetos não identificados sobrevoando toda a região aqui. Decolaram para tentar chegar perto dos objetos 4 ou 5 caças da Força Aérea Brasileira. O caso foi reconhecido oficialmente pelo então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, ou seja, é um caso, digamos, de importância mundial. Agora, o que acontece? Nessa mesma ocasião, isso eu descobri nessas minhas pesquisas, teve pouso de objeto, né? E local justamente muito perto aqui do aeroporto de São José dos Campos. Se não foi exatamente no mesmo dia, né,
o 19 de maio, foi muito próximo, porque a testemunha que eu entrevistei, que é uma senhora evangélica, ela pediu, né, para não divulgar o nome dela completo, né, mas eu estive com um colega do grupo na época, na casa dela, e ela lembra muito bem que foi na adolescência dela. Ela tinha de 15 para 16 anos, né? Ela estava em companhia do pai dela, de uma amiga e dos 2 filhos, que eram bem pequenos, em torno de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Quando eles viram durante o dia, ela não lembra o horário exato, mas ela tem certeza absoluta que era dia claro ainda. E começou a se aproximar uma luz, né? Pensou até assim, nossa, será que é um avião, alguma coisa? Aquela luz foi se aproximando e desceu, chegou a pousar. E lá no bairro, que é justamente o Jardim Aeroporto, aqui em São José dos Campos, na época tinham poucas casas, né? Mas já tinha algumas casas. E ela contou para a gente o seguinte, a luz do objeto era tão forte que ela não conseguia visualizar as casas que ela sabia que tinha ali próximo, né? E aquilo durou alguns instantes, e depois a luz, né, levantou o voo e foi em direção ao litoral. E o que aconteceu também, que é muito interessante nesse caso, o pai dela e a amiga dela perderam a memória desse avistamento, né? Estavam todos lá, obviamente as crianças não perceberam o que aconteceu, mas passado algum tempo ela foi conversar sobre o assunto com o pai dela falou, filha, do que você está falando? Não lembro nada disso. E a amiga dela a mesma coisa. Então, qual foi a minha conclusão e também do colega do grupo que foi fazer entrevista comigo? Se o pai dela perdeu a memória, se a amiga dela perdeu a memória, é possível que ela também tenha perdido a memória e só lembra parte do que ocorreu. É bem possível que tenha acontecido algo a mais, além do que só o objeto ter pousado, ficado alguns poucos minutos e levantado o voo. Então, é uma especulação da minha parte, né? Mas é grande essa possibilidade dela também ter tido perda de memória, só que apenas parcial, né? Enquanto o pai e a amiga dela tiveram perda total de memória desse episódio. Ok. Bom, pessoal, lembrando aqui também, aproveitando que já tem 8 pessoas assistindo a gente aqui também. Próxima quinta-feira, às 21 horas, né? Riba Menezes. Esse tem coisa para contar também. Você conhece ele? O Mauro já conversou com ele pessoalmente? Não tive a oportunidade ainda não. Ele sabe de coisa, bastante coisa que você fica até. Como você diz, é incrível que ele sabe. Mas também, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Eu sou músico também. Eu tocava em igreja, deu uma parada por causa do Covid. Ele é músico. O músico viaja. Vocês têm que entender isso. O músico viaja muito. Geralmente, a maioria dos músicos, ele tá a cada 3 dias ou 4 dias numa cidade diferente, né, mal? Aí é claro, é evidente que o pessoal vai ter relato, vai ver coisas. É muito comum mesmo. Mas se vocês entrevistar um cantor, eu tenho certeza que ele vai falar que já viu alguma coisa. Certeza que vai, né, Mauro? Porque a maioria dos cantores sempre fala, da entrevista se fala, até cantor famoso. Aqui a Verônica Lima, que fez live comigo aqui, que também está me ajudando bastante, muito mesmo, pergunta aqui para você se você sabe alguma coisa sobre o caso de Margé. Então, eu sei muito pouco. Quando surgiu o caso de Magé, eu conversei com 2 ufólogos de renome aqui, porque eu fiquei curioso, queria saber, e eles tinham poucas informações sobre o caso. Naquele primeiro momento, eles não consideravam o caso assim com prova suficiente para considerar que tivesse ocorrido. E depois eu não obtive mais informações. Eu gostaria de ter mais informações, se tiver algum ufólogo, alguém lá da região que tenha pesquisado, para saber, porque de lá para cá, para mim, sempre ficou essa dúvida, né? Se o caso de fato ocorreu ou não. Outros casos famosos eu não tenho dúvida de que ocorreram, né? Por exemplo, o caso Varginha, apesar de ter virado meio brincadeira, uma coisa meio folclórica, eu não tenho a mínima dúvida que é um caso real. O famoso Operação Prato, né? Em 1977, né? Pesquisado pela Aeronáutica Brasileira, né? É um caso famosíssimo. Agora, esse de Magé, eu diria o seguinte: eu preciso de informações, receber informações de algum pesquisador da região para poder ter uma opinião, digamos, mais concreta sobre o caso.
eu prefiro não opinar, porque eu tenho poucas informações. Pois é, eu também falo isso aí. Eu também eu estou querendo, não sei se eu vou conseguir, espero que sim, ir a Colares, se não for nesse ano de 2022, 2023, mas é uma das minhas pretensões, porque não vejo o pessoal na parte de ecológica indo em Colares. Eu sei que o acesso lá é bem complicado, né? Talvez seja por isso, né? Mas poucas pessoas, poucos que falam que é ufólogo lá, né? Pessoalmente, ela fala assim, ó, eu estive aqui em Colares, eu conversei com as pessoas e tal. Só, o pessoal só passa mais vídeo mesmo, né, Mauro? Então, eu sei, já fiquei sabendo. Você chegar lá é muito complicado, é bem complicado. Você tem que atravessar o rio de barco, né? Porque ela é uma aldeia, tipo uma aldeia indígena. Então lá não é fácil o acesso a colar. Varginha, igual você falou, eu tive lá, né? O ruim de Varginha é o seguinte, que Varginha as pessoas sabem, mesmo quando eu conversar com você sabe, mas você não deixa eu gravar, não posso relatar nada. Então fica o dito por não dito. Mais uma coisinha que eu quero até comentar aqui com o Mauro, que vai ser bem interessante. Mauro, você sabe que direto, inclusive aconteceu semana passada, eu fiz aqui um vídeo aqui no canal, depois eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição aqui para vocês aqui, um card aqui. Do acidente com a cantora Marília Mendonça do avião, correto? O que acontece? Uma nave, igual aquele caso de Roswell ou de Varginha mesmo, ela seria praticamente igual ao avião, ou seja, ela cai e ela se arrebenta. O que você poderia comentar assim, mais ou menos sobre esse caso? É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa, né? Os seres morrem toda a maioria, ou sobrevive algum, igual em Varginha, fica tudo espalhado. É mais ou menos isso, né? Os relatos que a gente tem com relação a acidentes da aeronave, eles mostram mais ou menos isso. O caso mais famoso é aquele ocorrido nos Estados Unidos, em 1947, no estado do Novo México, né, que justamente Roswell é aquela cidade pequena no Novo México, e teria acontecido. Aí tem muita gente que pergunta, mas com essa alta tecnologia, como é que acontece acidente? Eu penso o seguinte, sim, a tecnologia deles é muito superior à nossa, sim, mas isso não vai tornar alguma coisa infalível, né? Existem algumas especulações, por exemplo, naqueles dias desse acidente, dessa queda da aeronave do disco voador em Roswell, parece que estava chovendo muito, tempestade, né? Então é bem possível, de repente, um raio, alguma coisa atinja, né, o objeto, até uma falha mecânica, e cause a queda. Ou outra especulação, mas que também é plenamente possível, a gente sabe que esses países bem desenvolvidos têm armamento secreto. Por que não, de repente, uma arma que eles estejam testando e tentavam e conseguiram derrubar uma aeronave dessas? Também é uma outra possibilidade, porque sempre falaram que esses governos das grandes potências tinham interesse em capturar uma nave dessas para conhecer a tecnologia de voos de voo e tentar reproduzir. Então, uma outra hipótese. O fato eventualmente, né, essas aeronaves caem. É difícil acontecer? Imagina que seja difícil, mas não impossível. Tanto é que tem mais de um relato. Tem relato na antiga União Soviética, né, onde é a Rússia atualmente, de que tenha caído, e vários outros. Então, é plenamente possível que caia. E se tem tripulantes físicos, né? Porque algumas podem ser não tripuladas, ou ter robô, alguma coisa assim. Agora, se tem tripulante físico, que ele venha a falecer, também é uma coisa que é normal que aconteça. Ok, o pessoal esquece desse detalhe que você comentou aí, ó. Às vezes, gente, talvez um avião caia ou uma nave caia, talvez pode ser fenômeno meteorológico. Alguma coisa lá no céu acertou ele. E as pessoas ficam, mas aconteceu isso quase que a pessoa falhou, talvez o outro fulano fez de propósito. Gente, eu acredito no seguinte, você tá achando que um piloto de avião ou qualquer pessoa vai querer morrer? Não acredito, não. Vocês me desculpem, mas eu não acredito que uma pessoa desejaria morrer, ainda mais tão lá em cima, né, irmão? Eu acho que ninguém ia querer isso, não, ainda mais tirar a vida de outras pessoas que estão ali dentro. Pra mim, isso aí tá fora de cogitação. Outra coisa, gente, eu vou colocar aqui alguns conteúdos diferentes aqui no canal, principalmente sobre espiritismo e sobre
E sobre também alguns áudios que eu quero colocar aqui para vocês, de relaxamento, de meditação, que eu estou precisando de focar em outras coisas diferentes, por causa que eu fico muito focado mais só na ufologia e vejo que tem gente que gosta de outras coisas. E eu estou chegando a 2.000 inscritos. Então eu preciso mesmo de fazer alguma coisa diferente, mais ainda aqui nesse canal aqui. Eu vou perguntar aqui para você o seguinte agora, num caso aqui que é o caso 49, do Cláudio Tertuliano, 5 diferentes avistamentos. Bacana. O Cláudio é um rapaz muito bacana, nós conversamos, é um dos últimos casos que eu peguei numa padaria em São José dos Campos, né? E o Cláudio foi apresentado por um colega meu, um amigo, que é do grupo de estudos, que é o Helder. Eu já tinha feito entrevista com o Helder, e eu tinha vários casos ainda para colocar no livro, né? Que eu pensei, o livro tem que ter aí no mínimo uns 50 casos, né? E eu já tinha feito várias entrevistas. Aí eu comentei com o Helder, você que e o Helder também já vinha estudando, né, o assunto há vários anos. Eu comentei com ele, Helder, você conhece alguém aí, além do seu relato, alguém que possa também passar um relato? Tem um amigo meu, o Cláudio, né? Não sei se ele quer contar, mas vou falar com ele. Bom, aí ele passou o contato do Cláudio, eu marquei e fui lá conversar. Aí o que eu descobri? O Cláudio não tinha apenas um relato, tinha 4 ou 5 relatos, né? E aí ele veio contando, né? É engraçado que o Cláudio acho que está no segundo casamento, então ele teve relato de avistamento quando ele estava junto com a primeira esposa e os filhos desse primeiro casamento. Depois, quando estava casado, né, com a atual esposa, teve um outro avistamento. Então, quer dizer, uma coisa que vem de longe. E a gente não sabe, né, por que alguns de nós, né, têm muita vontade de ver alguma coisa e não conseguem, né, e outros têm 3, 4, 5 avistamentos. É um mistério, mas são coisas que acontecem, né? E aí, o bacana é isso, é você poder conversar com a pessoa se sentir à vontade e falar de vários relatos. Tem pessoas aí no livro, o Wellington, que daria para, só com o relato de uma mesma pessoa, escrever um livro inteiro. Essa moça, por exemplo, o caso 57, essa moça aí da Grande São Paulo, Taboão da Serra, se fosse pegar tudo que ela tem para contar, né, daria praticamente um livro inteiro. Né? Eu peguei e fiz ali um resumo tal, para não deixar o caso dela de fora, mas assim, os contatos que ela tem quando ela está na casa dela, visita dentro da casa dela, quando ela está fazendo algum tipo de... Você falou em meditação é uma coisa extremamente importante, porque através da meditação a pessoa, né, se abre para receber esses contatos, né? A pessoa acaba tendo contato com o extraterrestre sem necessariamente ter o avistamento de um UFO, de um disco voador. A pessoa consegue contato através digamos, da expansão da consciência. Isso é uma coisa que está se tornando bastante comum. Ok. O que você pode falar, que eu vi aqui, que o livro é de autoria sua, mas ele tem um prefácio do Luiz Ricardo Dias. O que você pode falar do Dias? O Geno é uma pessoa muito bacana, que eu tenho uma amizade pessoal com ele, porque isso aí eu falo um pouco no livro, eu já falei em reuniões minhas do grupo, né? Se a gente consegue, dentro da ufologia, também fazer amizades, fica melhor ainda. Eu sempre fiz questão disso, é lógico, sem forçar, né? Se a pessoa, às vezes, já teve caso de pessoa que veio dar palestra a convite meu, a convite do grupo, a pessoa veio, né? Deu a palestra dela, palestra boa, por sinal, foi embora e pronto, não quis, né? Não quis nem ficar para conversar. Agora, quando a pessoa está aberta, pô, né, acaba a palestra, acaba o evento, fala, pô, vamos lá comer uma pizza, vamos conversar. Aí teve caso de fui eu com a pessoa só, teve caso que outras pessoas do grupo podiam e foram também, a gente vai para uma pizzaria. Então, eu sempre valorizei muito esse tipo digamos, estreitar o relacionamento. Acho que isso só ajuda a pesquisa. E o Gedo é desse tipo de pessoa, né? Então, hoje em dia, eu considero o Gedo um amigo meu, a esposa dele é pessoa muito bacana, o filhinho deles é muito bacana, já vieram aqui na minha casa. Então, quer dizer, a gente faz um trabalho, né, de parceria, troca ideia, né? Isso ajuda muito a pesquisa.
E o Gedo é um cara aberto a isso. É um cara aberto a isso, né? Ele se demonstrou um cara muito bacana. Quando eu conheci o Gedo pessoalmente, Wellington, se eu não me engano, foi acho que em 2016. Eu tinha feito um convite aberto para um evento do meu grupo aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. E o Gedo veio, mas ele não veio como convidado para palestrar. Ele veio com a esposa, com o filho dele, entraram, sentaram na plateia e ficaram lá. Né? A hora que eu percebi, eu falei, opa, temos aqui uma pessoa especial, um ufólogo de renome e tal. Quer dizer, ele com toda a humildade, sentado ali. E aí numa segunda momento, ele veio como convidado para dar uma palestra, ou seja, ele já veio aqui dar palestra a convite meu em São José dos Campos, né, umas 3 ou 4 vezes. Eu já participei como entrevistado no programa dele, acho que umas 4 vezes, que é o Fenômeno UFO, que é um programa que existe há cerca de uns 20 anos, né? E estamos sempre conversando, né? E aí, justamente por conta disso, quando eu estava, né, na metade do livro e tal, eu pensei, né, já indo para o final do livro, eu pensei, bom, quem que eu vou convidar para fazer o prefácio do livro? Eu acho, né, entre várias hipóteses, né, várias pessoas, o primeiro nome que me veio à cabeça é o Gedo. Nada melhor do que uma pessoa que conhece do assunto, que conhece muito, né, e que eu tenho uma relação de amizade para poder me ajudar na divulgação e contribuir com o livro, né? Então, e é isso. E ele, além de ter feito o prefácio do livro, ele é uma das pessoas que eu entrevistei, porque num desses eventos, né, quando ele veio em São José dos Campos dar palestra, que foi no sábado, aí ele ficou no hotel do sábado para domingo. No domingo de manhã, eu passei lá no hotel, né, de carro, levei-os até o Parque Santos Dumont, em São José dos Campos, que é um parque muito bonito. Aí, enquanto a Andréia, né, a esposa dele, ficava lá com o Joãozinho, né, o filho deles, brincando, ali no parque, eu sentei com o Gedo, liguei o gravador e falei, agora você vai ser meu entrevistado, né? E aí ele começou a contar casos de avistamento que ele teve, por parte da mãe dele, tem vários, da família da mãe dele, tem vários avistamentos da bisavó, de tio dele, tem várias histórias interessantes. E eu que ele não contou tudo ainda, contou uma parte só do que ele teria para contar. Mas é isso. Então, é um parceiro na ufologia, uma pessoa que eu admiro, que ele tem muito conhecimento, e é uma pessoa que eu gosto bastante e tenho bastante simpatia e amizade por ele. Ok. Não, ele fez live comigo aqui e eu tenho certeza que ele não falou nem 5% do que ele sabe. Pelo que eu conheci ele daquela TV Mundo Maior quando ele apresentava, porque hoje ele não trabalha mais nela. Nossa, gente, ele falava sempre ele fala mais de 3 horas, 2 horas. É muito impressionante o tamanho do conhecimento que a pessoa tem. Impressionante, ainda mais o dele, né? Aquela pessoa coloca uma pergunta aqui para você, o cara da Kombi, né? Tá perguntando aqui o seguinte aqui. Mauro, você acha ser verídico o caso Beth e Barney Hill, onde os seres mostraram a Beth um mapa estelar mostrando a Zeta Reticuli? Olha, do que eu já li do caso, né, trecho de livro que eu pesquisei na internet, me parece um caso verídico, sim. Né, um caso clássico de abdução, né, com vários detalhes, né, do que aconteceu na abdução deles. Só foi recuperado a memória, se não total, pelo menos recuperou uma parte após hipnose regressiva. Né? Vários efeitos pós-abdução, que é uma coisa que ocorre na ufologia, mais ou menos comum, né? A pessoa adquirir, né, alguns efeitos, digamos, colaterais depois de ter tido contato, né? Pessoas que eu entrevistei relataram isso, né? Pessoas sentir que a memória dela está melhor, pessoas que adquirem algum dom de cura ou até de prever acontecimentos. Tem uma série de, digamos, de efeitos colaterais que são possíveis após uma abdução, após um contato. E o caso Beth Barney Hill, ele tem todos esses detalhes. Eu nunca li nada assim que alguém tivesse contestado o caso, dizendo, isso tem indícios de fraude. Então, eu considero um caso clássico e considero um caso verídico.
E recomendo a todos que não tiveram oportunidade, pesquisa na internet, que é um caso muito rico de abdução e contato. Ok, beleza. Outra pergunta aqui do Canadá Bomb. Bom, então desses casos aqui, deixa eu ver aqui mais aqui. Seu livro tem caso demais. Nossa senhora. Então, lembrando também, pessoal, que eu for fazer uns vídeos aqui, o que eu puder de pegar de informação com o Mauro, eu vou pegar e vou passando para vocês também junto com meus vídeos, tá? Que ele já me passou um, que eu já passei para você, o áudio daquele caso do Almir, né? Você ainda conversa com ele, o Mauro, com o Almir? Cara, o Almir hoje em dia consegue. Sim, porque nós dois moramos aqui em Jacareí, né? O Almir eu considero uma pessoa, hoje em dia, um amigo meu, né? Ele não só é colega do grupo, né? Como é um amigo, porque né, a gente se identifica até com algumas questões de. Né, não é o assunto aqui da entrevista, mas assuntos de política, a gente, digamos, tem pensamentos em comum na política, alguma coisa, é um cara que eu considero um amigo meu. Ele está até ajudando também a divulgar o livro, deixei alguns livros, porque ele conhece muita gente aqui em Jacareí. Eu falei, vou deixar alguns livros com você, né? Aliás, queria até aproveitar, Wellington, quem quiser me contatar, né, saber sobre o livro, eventualmente comprar o livro, me contata, por favor, com um e-mail, que é maurobaeri@gmail.com, ou seja, Mauro Baeri, tudo junto, sem o acento, @gmail.com. Aí eu acesso Mauro Baeri, gmail.com. Ok. Depois eu vou colocar na descrição também. Agradeço. Então eu respondo. Quanto a média hoje? Saber se alguém quiser perguntar antes, só antes de interrompendo aqui, do preço do livro, mais ou menos a média. Tá, eu consigo entregar em qualquer local do Brasil por R$ 48. Eu estou vendendo o livro a 40, né? Entrega em mãos. Isso, exatamente. Aí acrescendo despesa, né, de embalagem, correio registrado, para chegar com toda segurança, por R$ 48 eu consigo entregar em qualquer lugar do Brasil que tenha o serviço do correio, né? E até agora, nas primeiras remessas que eu fiz, Wellington, até pedi para as pessoas, antes de abrir a embalagem, me mandar fotografia da embalagem para saber se estava chegando certinho, se a embalagem estava chegando intacta. Então, o livro vai protegido com plástico bolha, né, chega sem dano nenhum para as pessoas, né, em qualquer local do Brasil atendido pelo correio. Então, voltando à questão do Almir, é isso, né? Não só o Almir, né? O Helder, tem relato o relato do Helder, eu não lembro exatamente qual número que é, mas o Helder já fazia parte de um outro grupo ufológico, que é o Grupo Rama. O Grupo Rama é um grupo que tem uma outra forma de abordagem na ufologia. É um grupo que se prepara para contatos. É um grupo que faz meditação, faz uma série de coisas. O Helder até me convidou, só que eles tinham atividades semanais do grupo. E para mim era complicado, né? Porque eu gosto muito da ufologia, mas eu tenho o meu trabalho, o meu ganha-pão é como funcionário público aqui em Jacareí, eu tenho 2 filhos adolescentes, então, para mim, ter uma atividade semanal, sem, digamos, né, falhar, seria meio complicado. Então, o Helder é um cara que me ajudou muito no dia do lançamento do livro, a recepcionar as pessoas aqui em Jacareí. Então, são pessoas que têm me ajudado bastante. Eu insisto muito nisso, né? Eu gosto, além de ter essas pessoas como colegas de estudo, sendo possível fazer uma amizade, eu acho uma coisa muito gratificante. Até porque, às vezes acontece da pessoa passar alguns anos estudando o assunto e, de repente, a pessoa meio que cansa daquilo, né? Eu tenho amigo aqui em Jacareí e tal, que eu tenho amizade até hoje. Ele se afastou do grupo há mais de um ano. Falei, Mauro, eu continuo gostando do assunto, mas para mim, por hora, esgotou. Eu saí no começo, ter pouco conhecimento do assunto, já tenho agora um conhecimento razoável do assunto, mas por hora, para mim, é suficiente. Quer dizer, eu mantive amizade com ele. Passo lá onde ele trabalha, né? Tem um comércio aqui em Jacareí, a gente sai para tomar um café ali, quando dá,
e conversa de várias outras coisas. E a amizade começou na ufologia. Então, é isso que eu faço questão de, além de poder estudar, ter esses colegas no grupo de estudo, as pessoas que me ajudam bastante, é poder ter essa amizade. Isso eu vou continuar sempre sendo assim, sendo possível, além do estudo ufológico, fazer bastante amizade na ufologia. Beleza. Eu tava olhando aqui também, o Mauro também. Aparecida 1968. O que você pode falar de A Lua e os UFOs? Esse é o caso que eu comentei do Luiz Carlos Flor, né? O Luiz Carlos foi meu colega e meu chefe quando era bancário. Eu trabalhei por 21 anos e meio, quase 22 anos no Banespa, né? Que depois foi comprado pelo Santander, antigo Banespa, Banco Estado de São Paulo. E o Luiz Carlos foi meu chefe, a gente trabalhava na tesouraria regional do banco, ele foi meu chefe por 10 anos ou quase isso. E ele nunca tínhamos conversado sobre o assunto. Aí já faz alguns anos aqui em Jacareí eu encontrei também um ex-colega do banco, né, o Jorge, que é advogado hoje em dia, e eu comecei a comentar sobre ufologia, convidei para a reunião do grupo e tal. O Jorge falou: Mauro, você que gosta do assunto, você não trabalhou lá com o Luiz Carlos, com o Flor? Eu falei: trabalhei com ele sim. Então, cara, ele tem alguma coisa para contar. Aí eu fui lá, peguei na minha agenda de telefones, né? Felizmente o telefone dele ainda era o mesmo, eu liguei para ele, né? Até brinquei com ele um pouco: ô Flor, tô indo na sua casa aí jantar hoje e tal, não sei o que lá. E aí eu falei: não, tô brincando, mas estou entrando em contato por um outro motivo. Você, o Jorge, né? Lembra do Jorge, que hoje em dia é advogado e tal? Né? Ele me contou que você já teve avistamento. E ele me contou meio por cima por telefone, né? Eu falei: Flor, Flor é o sobrenome mesmo, né, da família dele. Eu falei: Flor, eu estou escrevendo um livro sobre o assunto, você não quer me passar seu relato? A gente pode ou combinar para se encontrar pessoalmente, ou você me manda por e-mail e tal. Ele mandou por e-mail, né? E ele teve esse avistamento quando ele era adolescente, em 1968. Né? Ele atualmente mora em outra cidade aqui do Vale do Paraíba, mas ele morava ali em Aparecida ou Guaratinguetá. Ele estava voltando, acho que da escola, alguma coisa assim, desceu do ônibus à noite, olhou e viu a lua brilhando. Né? Ficou observando que ele achou que a lua estava um pouco diferente. Só que, de repente, olha para o outro lado, a lua estava, na verdade, do outro lado. Né? Olhou para um lado, viu uma coisa que ele achou que era a lua, mas não era a lua. Né? É um objeto, né, que parecia a lua, mas não era a lua, porque a lua estava olhando para o outro lado. Né? E aí teve certeza que aquilo era alguma coisa desconhecida. Né? Então, para não estragar muito a surpresa do livro, contar meio resumidamente esse fato. Mas, assim, ele teve certeza que era um objeto de alguma coisa misteriosa, porque ele sabia que não era estrela, não era cometa, não era nada, né? Então, mas no primeiro momento, interessante é isso, no primeiro momento o objeto, né, ou seja, para ele ter confundido com a Lua, era o quê? Um objeto redondo e muito brilhante. Eu gosto de comentar com o pessoal que é o seguinte: hoje eu estava comentando com minha mãe, que eu estive lá com ela agora à tarde. Eu já vi, mal, quando eu morava na fazenda, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Pensa se é normal você ver uma estrela andando em frente da sua casa, voando. Não tem como um objeto daquele tamanho ser alguma outra coisa. É lógico que aquilo ali era uma coisa estranha. E eu nunca vi depois na minha vida nada igual. Foi o único naquele objeto. Igual eu namoro muitos anos na roça. Pode até ser que a gente já foi abduzido e não sabe. Por quê? O que acontece? A pessoa que é abduzida, tem isso aqui também no seu livro que eu vi. A pessoa, a gente não sabe o que acontece. Ela não a lembra. Ela só lembra depois de hipnose regressiva. Ela não se lembra. Por quê? É uma pergunta que todo mundo faz. Por que você entra numa nave e os caras fazem a sua memória não se lembrar? Ou é você que se apaga e não se lembra, ou é eles que te apagam? O que você fala sobre isso? Wellington, o que eu te falo assim, até por estudar outros assuntos, existe um mecanismo de, digamos, psicológico, de autodefesa que as pessoas têm, de esquecer as coisas. Isso é muito, muito comum, por exemplo, né, um assunto complicado, mas só para mencionar um pouco,
em caso de criança que sofre abuso sexual, né? Isso é uma coisa do próprio ser humano, a pessoa bloquear alguma coisa que a traumatiza. Então, a literatura especializada traz muito esse tipo de coisa. A pessoa que passa por um trauma, principalmente, né, esse é um exemplo clássico, né, uma criança que passa por um abuso sexual, ela muitas vezes ela bloqueia isso na memória, só que ficam com sintomas. Né? Que tipo de sintoma? Né? Nesse exemplo, a criança torna-se uma criança nervosa, uma criança irritada, uma criança que não gosta, às vezes chega, por exemplo, um avô, a avó, vai fazer um carinho na criança, a criança se retrai. Então, esses são os sintomas. No caso da ufologia, isso até pode acontecer se a pessoa passou por alguma experiência traumática. Mas a maioria dos casos que eu li em livros, e a maioria dos casos que eu pesquisei pessoalmente, eu diria o seguinte: não, é uma coisa que é propositalmente feita pelos extraterrestres. Né? Eles têm esse desenvolvimento psíquico que eles conseguem, né, digamos, eles hipnotizam a pessoa para que a pessoa perca essa memória. Né? É uma coisa que eu entendo que é feita propositalmente. Por que exatamente não se sabe, né? Porque eles permitem que depois a pessoa recupere essa memória, se não total, pelo menos parcialmente, com o passar do tempo ou através desse trabalho de hipnose regressiva. É importante fazer uma observação, Elton. A hipnose regressiva funciona, mas tem que ser feita por pessoa que de fato conheça, né? Porque senão é complicado, né? É complicado porque numa hipnose regressiva, um exemplo, se a pessoa anos antes tenha, por exemplo, tido um ataque cardíaco, né? Vamos dizer, a pessoa teve um ataque cardíaco e sobreviveu, mas numa hipnose regressiva, a pessoa pode reviver esse ataque cardíaco, né, e passar mal novamente. Então, volto a dizer, é uma coisa que funciona, mas tem que ser feita por profissional que conheça o assunto. Agora, ficaria então a pergunta, Wellington, por que os extraterrestres querem que a pessoa perca a memória? Né? Aí, cada um de nós pode pensar em algum motivo, né? Porque eles fazem que a pessoa perca a memória, mas ao mesmo tempo fica aquele, né, aquele desaparecimento, porque não adianta você, por exemplo, fazer que a pessoa perca a memória e fica vários outros sintomas, digamos. Por exemplo, um sintoma. A pessoa está andando na rua e vê uma luz no céu. E só o fato dela ver essa luz deixa a pessoa extremamente nervosa, né? Com muito medo. Quer dizer, só está vendo uma luz pequenininha no céu, e de repente a pessoa fica apavorada com aquela luz. Então, isso é um sintoma de que, pô, se a pessoa se apavora só por ver uma luz pequenininha voando no céu, é que talvez já tenha acontecido alguma coisa com a pessoa e que ela não está lembrando. Então, isso é alguma coisa a ser investigada. O cara da Kombi está perguntando aí, posso já emendar e tentar responder? O que o Mauro acha dos casos de oposição? Existem até livro bem específico, parece que em determinada época, no nosso país vizinho, aqui a Argentina, acontecia muito desses casos. Se realmente, né, for analisar esses casos e chegar à conclusão que são casos ufológicos, né, porque esses animais são encontrados mortos, sem uma razão aparente, mutilados e com cortes, digamos, precisos, e até às vezes sem sangue. Eu acredito que sejam pesquisadores, né, visitantes extraterrestres pesquisadores. Eu acho que essa é uma hipótese bem forte. Né? Por quê? Aquilo que eu falei no começo da nossa live. Os visitantes que vêm aqui na Terra são inúmeros, né? De várias origens, com vários comportamentos, com várias aparências diferentes. Né? Tem aqueles que fazem as abduções, a pessoa fica até assustada. Tem aqueles que mantêm um contato, né, de forma muito amistosa. Por exemplo, esse caso lá da cura de doença grave lá em Macaé, que eu fui no Rio de Janeiro, que eu fui conhecer a pessoa pessoalmente, ele se refere aos extraterrestres como amigos, né? E tem vários outros casos que a pessoa é contatada, aí depois eles param de contatar a pessoa e a pessoa sente falta,
porque a pessoa se sentiu valorizada, fez até aquela amizade, né, com esses irmãos aí diferentes de outras regiões do universo, e a pessoa depois sente falta. Agora, existem aqueles que são cientistas, são pesquisadores, então é bem possível que esses casos de mutilação sejam apenas visitantes, né, talvez cientistas, que vejam aqui as espécies, né, não o ser humano e as espécies de animais que existem aqui, apenas como objeto de pesquisa. Vem, faz a pesquisa, né, mata, mutila o animal, leva uma parte para estudo e não dão satisfação nenhuma, né? Beleza. É igual tem o caso do Chupacabra, né? Que foi bem falado, né? Ainda disse que ainda tem caso. Igual eu comentei com você há pouco, que eu vi uma luz, que eu também poderia chamar que eu vi uma bola de fogo no céu, em frente de casa. Vou falar do céu porque ela veio do céu. A gente achou que ia cair, né? Porque se fosse meteoro ou qualquer outra coisa, na hora que ela fez assim, ela tinha caído. Só que não, ela fez a curva no chão, no pasto, e foi embora pro outro lado. Aqui então, tem um número 40 seu aqui, a bola de fogo de 23/2/2021. E tem um cálculo aqui que eu quero que você vai explicar desse cálculo aqui. Tá embaixo aqui, ó. Ah, tá. Hélio, Achei bem deixa eu interessante. explicar primeiro quem me contou esse caso aí. Quem contou esse caso é o autor da capa do livro, que é pesquisador, também é um escritor, que é o Daniel Robbins. Daniel Robbins é um cara extremamente gente fina, é um cara muito bacana, é um dos vários amigos que eu fiz aí dentro da ufologia. Eu o conheci pessoalmente quando ele veio, faz alguns anos, num evento aqui em São José dos Campos, um evento ufológico. De lá para cá fizemos, amizade, sempre conversando sobre ufologia e outros assuntos. Quando eu comentei que eu estava escrevendo um livro, né, ele falou, cara, eu vou te dar a capa do livro de presente. Eu falei, pô, legal, obrigado, né? Quando, cara, ele me mandou o projeto, eu falei, caraca, que negócio bacana. Eu acho que realmente a capa do livro ficou uma coisa muito bonita. E ele tem vários relatos, né, de avistamentos. Esse que ele fez o desenho, melhor dizendo, essa fórmula, é o seguinte: quando ele estava no litoral, ele viu essa bola de luz, né, numa trajetória muito veloz na horizontal, né, um pouco acima digamos, da linha do mar, né, da linha do horizonte. E aí, como ele conhece bem a região onde ele estava, ele calculou a distância em quilômetros que essa bola de fogo percorreu, né? Calculando a distância, e como foi uma coisa de poucos segundos, aí nós começamos a conversar. Cara, quantos quilômetros você acha que percorreu ali? Ah, não sei, de uma ponta a outra deve ter uns 20 quilômetros. Ah, quantos segundos durou? Ah, pouco, 4, 5 segundos. Aí fomos começar a fazer cálculo. Eu até pedi ajuda para um dos meus irmãos, que é engenheiro e tal, né? Conhece muito matemática. Falei, nós estamos aí querendo fazer um cálculo. Já fizemos tal, você ajuda a gente para confirmar se o cálculo está correto. E aí chegamos nessa velocidade que está aí, que eu acho que é coisa de 18 mil quilômetros por hora, alguma coisa assim. Ou seja, para percorrer essa distância de vários quilômetros em poucos segundos, velocidade gigantesca, né? Isso aí, o Wellington, né, falando nessa velocidade aí, 15 mil, 18 mil quilômetros por hora. Eu que chega a 400. Então, você veja a coincidência. Os objetos que voaram aqui na região do Vale do Paraíba, em 1986, na Noite Oficial dos OVNIs, também passaram disso, 15 mil, chegando a próximo de 18 mil quilômetros por hora. Ou seja, a gente sabe, aeronave nenhuma, faz essa velocidade, pelo menos não dentro da atmosfera. Os ônibus espaciais, né, que os norte-americanos fazem, eles chegam a atingir 23 mil quilômetros por hora. Só que eles atingem essa velocidade quando não estão mais sob efeito, né, da gravidade do planeta e não estão mais dentro da atmosfera. Aí ele consegue atingir uma velocidade maior. Agora, dentro da atmosfera, com a resistência do ar, né, sob efeito da gravidade do planeta, aeronave nenhuma. E na época, quando eu estava começando a escrever o livro, eu fui pesquisar isso, Wellington. Qual aeronave feita aqui no planeta a mais rápida,
A mais rápida atingiu próximo a 7.000 quilômetros por hora. Mas ela não é... E assim, é tripulada, né, por um piloto, mas como é que eu vou te explicar? Era praticamente um foguete. Ela nem levantava voo do chão sozinha. Ela subia acoplada a um outro avião, né, na parte de baixo. Aí, quando estava lá em cima, né, a vários quilômetros de altitude, o outro avião soltava e ela descia, né, voava e depois descia sozinha. Mas, assim, era praticamente um foguete, né, no formato, com asas pequenas, etc. Isso aí não é nada recente, não. Isso é alguma coisa dos anos 50, se não me engano. Ou seja, nunca ninguém mais fez aqui na Terra, até o momento, nada que ultrapasse essa velocidade. Né? Os aviões mais modernos, né, atingem o que 3, talvez 4.000 quilômetros por hora. Né? E agora você vê esses objetos aí voando, fazendo curvas fechadas, manobras a 10, 15 mil quilômetros por hora dentro da atmosfera. Isso aí já está sendo reconhecido, né, por vários governos. O governo norte-americano, né, o Departamento de Defesa, que é centralizado lá no Pentágono, já está reconhecendo essas filmagens como verdadeiras. Ou seja, esse famoso acobertamento está começando a ser deixado de lado. Então, pelo que você falou, é interessante, né? Se o avião aqui, a 400 km por hora, cai e mata todos os passageiros, e o avião nessa velocidade que você falou aí, não sobra nada do ser dentro dele, né, mano? Se ele bater no outro planeta ou cair em outro planeta, em qualquer lugar. Ó, veja bem, isso é bem interessante, porque num caso de queda, realmente é difícil sobrar alguma coisa. Agora, veja bem, se um avião nosso atingisse a tecnologia por uma velocidade dessa, quem tivesse lá dentro ia sentir os efeitos. Só que essas aeronaves têm alguma tecnologia que o efeito dessas forças não atinge quem está dentro. Porque tem vários relatos desses objetos fazerem curvas fechadas a velocidades altíssimas. Então, quem tivesse lá dentro, os próprios equipamentos, por essa velocidade, ia ser atingido. Só que, de alguma forma, é como se eles... eu diria que eles devem estar ter protegidos por algum tipo de campo de força, alguma coisa, que o efeito dessa velocidade altíssima, mesmo fazendo curvas fechadas ou manobras, digamos, radicais, né? Eles não, lá dentro eles não sentem os efeitos. É como se lá dentro eles estivessem protegidos dessas leis nossas da física. Eles não são atingidos, né? Não sofrem os efeitos dessa alta velocidade e dessas curvas fechadas. Modo de propulsão. Qual o modo de propulsão que o Mauro acredita que todos esses seres utilizam em suas viagens interestelares? Ok, o que as pesquisas apontam? Primeira coisa, a gente pode deixar de lado qualquer sistema de propulsão de queima de combustível. Né? Os nossos foguetes, nós que eu falo aqui, né, do planeta Terra, né, os nossos foguetes, os ônibus espaciais, vê que é a queima de combustível. Né? Você vê o lançamento de um foguete ou de ônibus espacial, aquela chama gigantesca que sai por baixo com muita fumaça. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado é esse conceito. Eles usam outro sistema que não gera esse tipo não é feito a partir de queima de combustível. Imagina-se, então, que o sistema ele utilize alguma coisa com relação a magnetismo e até a própria força da gravidade dos planetas, algum sistema que ele... Isso, pelo menos, eu já li. Né? São relatos que foram passados por abduzidos, né? Que chegaram a fazer... Essa pergunta que está sendo feita aqui na live, abduzidos chegaram a fazer para os seres, né, que os contataram. Então, o que eles falam é isso, que eles utilizam a própria força da gravidade existente nos planetas. De alguma forma, eles conseguem utilizar, aproveitar aquela força da gravidade dos planetas e utilizar na propulsão deles. Lembrando também, para quem está aqui ao vivo aqui, gente, que na primeira quinta-feira de dezembro, dia 2 de dezembro,
vai estar aqui com a gente Rafael Amorim, ou simplesmente o chefe Bala. Já está combinado com ele, marcado com ele. Você deve conhecer, né, Mauro? Acho que você deve conhecer ele, conhece? Ele é bem. Grande pesquisador, grande pesquisador. Ah, então ele vai estar aqui comigo, né, na live dia 2 e na quinta-feira, como eu já tinha falado para vocês, agora me deu um apagão aqui. Eu quero comentar uma coisa com você aqui agora. Eu já falei antes para você aqui da Lua, mas antes eu quero falar aqui o seguinte, gente, sobre o caso da nave lá de Varginha, o pessoal fala que os Estados Unidos, que eles pegou e derrubou a nave, acertou um trem. Eu, na minha opinião, no meu ponto de vista, na hora que ela estava entrando, como naquela cidade ali, naquele dia, choveu, tem relato disso, que choveu muito, caiu uma tempestade terrível na cidade. Pode ser que raios tenham atingido essa nave, provavelmente. Ou então, gente, as pessoas às vezes não sabem disso. A própria atmosfera da Terra atinge essas aeronaves. Até a pessoa esquece também que, às vezes, os aviões aqui da Terra, eles também devem ser atingidos pelas condições atmosféricas da Terra. E, às vezes a pessoa pensa que foi coisa de humano, às vezes alguma coisa lá em cima atingiu ela, acertou ela. E ela vai o quê? Vai cair. E na Lua também é o seguinte, uma coisa interessante que eu falei aqui antes da Lua. O homem foi uma vez lá, passou na televisão, direitinho. Agora eu faço uma pergunta aqui, que eu também estava pensando. Por que foram lá e depois nunca mais voltou lá, sendo que a Lua aqui é tão perto e o homem poderia ir lá quantas vezes ele quisesse, mas nunca mais voltaram lá? Eu acho que ele tem alguma coisa. E eu sei o que você fala disso. Vamos lá, Wellington. Aí nós vamos ter duas formas de responder. A primeira é a versão oficial. Foram, se eu não me engano, umas 4 missões para a Lua. A primeira em 1969, que é a chegada do homem na Lua, né, em 20 de julho de 1969, e a última missão tripulada, se eu não me engano, em 1972. Foi tudo nessa época, né? Foram em torno de 4, né? 4 missões à Lua. Aí depois pararam. Aí a versão oficial, Wellington, é que pararam devido ao custo. O custo era muito grande, viram lá o que tinham que ver, pegaram minerais, etc., trouxeram para a Terra para analisar e pronto, pararam. Essa é a versão oficial que a gente, digamos, não pode deixar de lado. Agora, a versão extraoficial, que a gente também tem que considerar, né, quem pesquisa ufologia tem acesso a algumas informações, é o seguinte: a Lua já estava, digamos, ocupada por civilização não terrestre. Né? E aí, eles teriam recebido o seguinte recado: ok, já vieram, vocês queriam testar o voo até a Lua, agora, a partir de agora, chega, que nós aqui cuidamos disso aqui. Então, existe essa outra versão não oficial que deram um recado para eles. Ninguém de vocês mais põe os pés aqui, que nós temos aqui as nossas pesquisas, temos nosso interesse aqui na Lua e vocês fiquem de fora. Eu acho que não dá para desconsiderar nenhuma das duas hipóteses. Né? Tanto a questão de custo, né, eles terem parado, como essa questão de, digamos, ter recebido esse recado, e se esse recado foi dado, ele teria sido dado de uma forma muito clara, digamos, acabou, não venham aqui, porque isso aqui é território nosso. Fiquem lá no planeta de vocês e não venham aqui para a Lua. Eu considero as duas hipóteses válidas. Beleza. Eu também acho estranho, né? Por que só naquela época? Por que depois que passou alguns anos com mais tecnologia, não voltaram lá mais? É muito estranho, né, Mauro? É mais ou menos isso aí que você falou mesmo. Mandaram recado, né? Boa noite, que é o Eduardo, Segredos do Mundo, né, também. Não sei se já teve no canal dele, mas senão depois eu vou falar para ele te procurar para você fazer live com ele também. O cara da Kombi aqui, ó. Acredito que eles podem viajar pelo nosso universo, anulando leis da física. Provavelmente anulam efeitos do tempo, pois as distâncias entre as estrelas são absurdamente grandes. E tem outra, Mauro. Todo mundo sabe o seguinte, eu até fiz um vídeo aqui ontem falando sobre isso. Você faleceu, morreu, seu corpo físico acabou. Você vai tocar e você vai passar pelas paredes, você vai ficar com o seu espírito, correto?
já entra espiritismo. Você acredita que, sendo espírito ou sem o corpo físico, a pessoa poderia vir de uma distância de uma galáxia muito grande até a nossa galáxia? Acho meio difícil essa teoria. Para mim, a gente pode acontecer o seguinte: de ter, gente, uma tecnologia tão grande que eles podem fazer o quê? Fazer uma imagem vir até aqui. Isso aí é possível. Isso aí é possível. Ué, o que eu te falo é o seguinte: eu valorizo muito os depoimentos das pessoas, aquilo que os pesquisadores mais experientes, mais tradicionais, vêm trazendo para a gente através dos livros, das pesquisas. Então, o que a gente sabe é o seguinte: eles chegam aqui na Terra, isso é um fato. Esses visitantes estão aqui, têm vindo aqui, né, nos últimos anos, e estão vindo aqui há milhares de anos. Então, a primeira coisa que a gente não pode deixar de lado é isso: eles chegam aqui. Se eles chegam aqui e as distâncias do universo são gigantescas, né, alguma forma de viajar, de cobrir essas distâncias, eles descobriram. Né? Se são saltos dimensionais, ou seja, eles saem da dimensão deles, passam por outras dimensões que seriam atalhos e depois entram de volta na nossa dimensão, é uma possibilidade. A famosa teoria dos buracos de minhoca, né? Então, ou seja, seriam atalhos dentro do universo, né? Também tem que ser considerada. Viagens através do espaço-tempo, dobras espaciais. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente está começando a ter uma noção e que mais para frente a gente vai descobrir. Né? Se pegar o famoso seriado Jornada nas Estrelas, quantas coisas que eles mostram lá que para a gente era apenas ficção e hoje em dia se tornou realidade. Né? Você está aí em Uberaba, onde você mora, é isso? Né? Exatamente, perto aqui de Uberlândia. Quer dizer, a forma que nós estamos conversando aqui online, né? Até alguns anos isso era, né, nos primeiros episódios da Jornada das Estrelas era coisa de ficção. Né? Então, tudo isso está acontecendo. Né? São tecnologias que a gente, na época, já imaginava-se que um dia ia conseguir alcançar. Essas questões da viagem no espaço, né, para cobrir essas grandes distâncias, eu acredito também, não sei daqui a quanto tempo, mas o ser humano também vai, se não conseguir fazer, no primeiro momento ele vai entender como é que essas viagens são possíveis. Né? Vão começar a se elaborar teorias, né, para entender como isso ocorre. É óbvio que para se estudar isso, os cientistas primeiro precisam entender ou aceitar, melhor dizendo, que o fenômeno UFO, que a visita extraterrestre é uma coisa real. Ou seja, eles precisam dar credibilidade às testemunhas para ir se interessar pelo assunto, né, e começar a estudar e elaborar teorias. Né? Se você for pegar, por exemplo, os relatos que tem no meu livro, você vai ver que tem 3 ou 4, por exemplo, policiais militares trazendo relato. Tem gente do Exército, né? Tem coronel do Exército, coronel da reserva. Você acha que essas pessoas têm tempo para ficar inventando, ficar mentindo? Tem tempo ou tem motivo para isso? Então, o que eu acho, uma crítica, digamos, respeitosa que eu faço aos nossos cientistas, levem a sério esses relatos, tentem entender, tentem estudar e nos ajudem, né? Porque a maioria dos ufólogos não tem formação na área. Eu, por exemplo, a minha formação é em direito, eu era advogado, hoje em dia sou funcionário público. Né? O Gedo é economista, o Marco Petit era da área de informática, processamento de dados, o Gevaer, da revista UFA, é formado em química. Então, quer dizer, são pessoas que estão estudando aí sem ter uma formação específica. Agora, a partir da hora que o pessoal formado em astronomia, formado em física e outras coisas, né, começar a nos ajudar nessa pesquisa, imagina o quanto que a gente não pode dar um salto de qualidade em termos de conhecimento do assunto. Ok, beleza. Então, pessoal, lembra para quem já chegou aqui e não estava aqui na live, o livro aqui do Mauro Baerê, que eu já deixei aqui já o link, que também depois eu vou deixar aqui na descrição. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato com ele pessoalmente. Ele manda bem embaladinho. Gente, é o que eu falo para vocês, comprem diretamente da pessoa, que é bem melhor do que você comprar usado
a pessoa vai entregar direitinho, mas é bem mais garantido e às vezes sai mais barato do que você ir comprar no site e comprar diretamente da pessoa, né? Assim, pelo que eu já pesquisei aqui. Você estava falando de Jornada nas Estrelas, né? Eu já ouvi falar o seguinte, Mauro, que segundo o Chico Xavier, tudo que eles fizeram nos filmes é real. E existe. Tudo que tem nos filmes, nada foi por acaso. Tanto que eles sabem, fazem e não falam. Por exemplo, analisa de 1970 ao ano de 2021. Vou dar só uma palhinha aqui. Como que eram as nossas TVs de computador? Naquela época acho que nem existia computador. TV sim. E como que é eles hoje? Analisa como que era aquela TV de tubo de madeira, de coiseira toda, aqueles trem, aquela sonata, como se diz. E hoje? Tem caso de naves, de gente que foi dentro de naves, daquela época, antiga, tem relatos e muitos, que a pessoa viu o painel eletrônico computadorizado, que eles jamais imaginaram que hoje nós tem. Provavelmente eles tiraram tecnologia e jogaram para nós dessas tecnologias. Assim, meu modo de pensar, eu sei, né, Mauro? Você também lembra dessa época, né? Você sabe como que era e como é que é hoje. Ué, então acho que você está coberto de razão, é isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa que é, digamos, uma crença pessoal minha. Eu acho que todos nós temos algum tipo de. Mila, desculpa interromper a Mila elogiando meu livro. Muito, muito obrigado, Mila. Né? Agradeço mesmo, é muito importante, né, a gente receber esse retorno das pessoas, né? E se tiver alguma coisa que a pessoa não gosta no livro, também fala, porque a pessoa tiver alguma coisa que não gostou, qualquer retorno que a pessoa dê, desde que seja uma forma construtiva, sempre é bem-vindo. Né? Mas voltando ao que eu ia falar, Wellington, eu acredito, é uma crença pessoal minha, todos nós temos um pouco de mediunidade. Eu acho que todos nós temos contato, né, com outras realidades, né, com outras dimensões. É óbvio, existem os casos mais proeminentes, digamos, né, exemplo clássico aqui no Brasil, é o Chico Xavier, né, talvez um dos maiores médiuns que já existiu na humanidade. Mas existem vários outros. E acho que todos nós temos um pouco dessa mediunidade. E eu acho que a gente capta ideias, sentimentos, emoções vindos de outra realidade. Então, por exemplo, se alguém faz um filme muito pesado, seja um filme de terror, ou um filme onde, por exemplo, seja uma péssima influência para crianças, e a gente sabe o quanto tem isso hoje em dia, não somente filmes, né? Perfeito. Entre outros. E hoje em dia existem piores, existem umas coisas verdadeiramente horrorosas que o pessoal faz. Parece que os filmes de terror são cada vez piores, cada vez mais, digamos, sanguinolentos. Eles trocam aquele suspense, aquela coisa inteligente por aquela coisa pesada. Né? Você tem programas hoje, né, que até considerados infantis, que são péssima influência para as crianças. Eu acho que tudo isso tem origem, né, influência que a pessoa recebe, digamos, enquanto dorme, né? Ela entra em contato com digamos, inteligências de uma outra dimensão, de uma outra realidade, que as influenciam negativamente para fazer esses filmes pesados, essas coisas que só, por exemplo, prejudicam as crianças, e embora tem essa roupagem de programação infantil. Não vou mencionar nomes nem nada, acho que não é conveniente, mas cada um pode imaginar do que eu estou falando. Só que o outro lado, o lado positivo, também ocorre. Então, acredito que, por exemplo, autores de seriados como Jornada nas Estrelas, ou, por exemplo, Steven Spielberg, autor do filme ET, melhor dizendo, do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, receberam também algum tipo de influência, né, para trazer essas informações para a gente. Se pegar, por exemplo, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, é um filme de 1977, e quanta informação importante não tem ali. Né? O Jornada das Estrelas é um seriado que se iniciou perdão, nos anos 60, se eu não me engano,
né? Quanta informação importante tem ali que hoje em dia a gente está vendo que a coisa é daquele jeito mesmo. Então, acho que é isso. Todos nós, essa é a minha crença, estamos abertos a influências, né, de outros planos, de outras realidades, digamos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí depende de nós escolher o que a gente vai querer se aproximar, né? Coisas boas ou coisas ruins. Eu acho que pensamentos bons atraem boas influências e pensamentos ruins atraem más influências. A Mila está perguntando aqui quando vai ser o próximo livro. Desculpe, qual é a pergunta? Tá te perguntando aqui quando vai ser o próximo livro. Wellington, já está nos meus planos, só que eu comecei a escrever já antes de publicar esse primeiro livro, eu comecei a escrever um segundo livro, mas não é sobre ufologia. É sobre uma coisa que eu gosto bastante também, que é a investigação criminal. Então, eu não sei, eu acho que daqui a um ano, um pouco menos, talvez eu consiga começar a escrever um segundo volume ou uma segunda edição desse livro sobre extraterrestres, acrescentando casos. Eu já tenho vários outros casos que vai dar para, sei lá, numa segunda edição do segundo volume, aí subir aí o número de 57 para talvez uns 80 casos, pelo menos. Ou seja, dá para acrescentar aí mais uns 25 ou 30 casos com certa facilidade. Mas acho que antes de um ano eu não vou conseguir fazer, não. É bem complicado, não é fácil fazer livro, não. Não é fácil. Tem muito gasto, né? Tem que ter... Não é fácil mesmo, né? Eu quero falar uma coisa para vocês que o Mauro acabou de falar aqui agora, sobre investigação criminal. Eu podia investir muito bem nesse assunto aqui no canal. Mas, tem um porém. Eu ainda não tenho muitos inscritos para começar também, né? Igual eu estou chegando a 2.000, mas mesmo assim... O YouTube, ele bloqueia muita coisa quando você fala de morte, de assassinato, tem esse porém. Eu vejo que tem canais que tem milhares, milhões de visualizações quando fala nesse assunto. Você conhece, você está analisando, irmão, você deve conhecer muito bem esses casos de criminal. E pode também, às vezes, se eu contar um caso aqui, da pessoa, se ela quiser, ela pode pedir para você tirar do ar, porque você está falando às vezes dela. Não é mais ou menos isso, irmão? Não acontece isso? Sim, são duas coisas, né? Tem que investigar Primeiro, a polícia, né? São duas coisas que tem que tomar cuidado, né, Elton? Primeiro, a questão legal mesmo, ou seja, a questão de respeitar as leis, saber o que você pode falar, o que não pode. E outra coisa é assim, tem assuntos, isso já nos últimos tempos, aí depois do lançamento do livro, até um pouco antes, eu participei de várias lives, né? São vários canais aí que agradeço a todos que me convidaram, que eu participei, agradeço a você pela live de hoje. E essas pessoas que têm esses canais, vários deles falaram, né? Até algumas palavras, evite falar tal assunto ou tal palavra, que eles derrubam a live ou depois tiram né, da internet. Isso seriam coisas normais que poderiam falar, que não é nada ilegal, não é nada desrespeitoso a ninguém, mas são assuntos que eles estão censurando, digamos assim. E aí acaba a gente tendo que, né, contra a vontade, acatar aquilo para poder permitir que o vídeo permaneça à disposição do público depois. É algo que é ruim, mas tem que se seguir para poder manter o vídeo à disposição do público. O Segredos do Mundo, que é o Eduardo, está te perguntando aqui o seguinte: teve algum caso que a pessoa viu um extraterrestre de outra raça, diferente de Grey? Sim, tem outros casos, sim. O mais comum é o Grey, né? O cinzento, esse que está até aparecendo aí atrás de você, né, Wellington? Né? Esse é o mais comum, a maioria dos casos, perfeito. Né? No que pese que Grey é só um tipo, o Grey é o cinza em inglês, né? O cinzento, então define só uma cor. Tem Grey de menos de 1,50 m, tem Grey de 1,80 m, né? Mas sem ser o Grey tem vários outros, sim. Tem um caso que eu relato, foi até uma ex-colega de trabalho, que quando eu era bancária, me passou esse caso recentemente.
ela viu um extraterrestre que ele tinha cerca de 2 metros de altura e usava uma roupa, um macacão colado ao corpo, como se fosse a roupa de um mergulhador, só ficava os olhos de fora, mas a aparência era humana, né? Embora a cor dos olhos era diferente, né? Mas a aparência humana. Mais de uma pessoa tem relato no livro que viu aquele extraterrestre que é identificado como arcturiano, que ele é um ser assim extremamente benevolente, ele está aqui na Terra para nos ajudar, e ele tem uma cabeça grande, mas não é esse grande igual do Grey, que tem a formato de pera invertida, né? A cabeça dele é grande deixa eu mostrar aqui na parte de trás, aqui atrás ela tem um prolongamento, e eles têm a pele azulada. Então tem mais de um relato nesse tipo de extraterrestre. Tem um outro relato que aconteceu numa chácara aqui na zona rural em São José dos Campos. A pessoa recebeu um visitante, né, dentro da própria casa, na chácara, e ele era baixinho de cabeça grande, mas ele não era um Grey. A pele era como se fosse bege, né? A pele era um pouco bege e a cabeça era grande para os lados. Você sabe esses desenhos da história em quadrinho, da Turma da Mônica, né? Que tem o Cascão, tem o Cebolinha, que a cabeça é meio ovalada e grande para os lados? A cabeça tinha esse formato. Só que ele tinha, diferente do Grey, que não tem orelhas, esse ser tinha orelhas grandes. E a boca era bem fininha, era só um risco. Só que ele era baixinho também, cerca de 1,35 m a 1,40 m. Ou seja, tem outros relatos. Tem um relato de uma pessoa até que eu fiz amizade, né, depois que eu conheci num evento ufológico, ele trouxe um relato, está aí no livro, ele não quis que colocasse o nome verdadeiro dele. No livro, se eu não me engano, está como o Senhor Benedito. Ele viu uma nave e viu os tripulantes, né, fazendo pesquisa do lado de fora da nave. Eles tinham aparência de robô. Eles eram como se fossem, né, o formato lembrava essas bombas de posto de combustível, né? Eram robozinhos fazendo pesquisa do lado de fora da nave. Ou seja, aquilo que a gente vem falando, quem pesquisa um pouco de ufologia, lê alguns livros, sabe que os extraterrestres são de formato... e tem um que tinha aparência, viu, Elton? Ele tinha aparência humana, só que ele tinha uma altura um pouco acima da média. O que você acha de altura de 2,60 m até uns quase 3 metros? 2 vezes mais alto que eu tenho 1,70 m, não é mais ou menos isso? Rapaz, imagina, como é que ele entrou lá? Tem que ser bem gato. Não, passa do teto. Eu acho que passa, nessa altura que você tá falando. Porque esse cara... Wellington, esse caso é bem interessante porque eu entrevistei cerca de 6 pessoas que viram esse visitante aí com pelo menos 2,60 m. Só que tinham pelo menos 10 ou 12 testemunhas na ocasião dos fatos. Eu consegui falar com 6. Aí, como tinha, né, é difícil a pessoa, porque era à noite, estava um pouco afastado, né? Aí no livro, acabo colocando que é de 2,60 m a 3 metros. Aí já me perguntaram, mas por que 2,60 e não 2,5, né? Que seria um número redondo, digamos. Eu vou explicar por quê. Nós fizemos uma reunião, né, com algumas dessas testemunhas, no mesmo local que é de reunião do Grupo Ufológico 19 de Maio, né, que é na empresa de um amigo nosso aqui de São José, que faz parte do grupo. E aí, nessa reunião, uma dessas testemunhas estava olhando para a parede. Eu estava lá explicando algumas coisas e eu observei que essa pessoa estava olhando para a parede, né? Aí eu peguei, né, parei de falar para tentar entender por que essa pessoa estava olhando na parede. Ele explicou, olha, eu estava olhando ali na parede, tá vendo aquela marca ali, aquele risquinho que tem na parede? Cara, para mim a altura dele era exatamente aquela, né? Estou olhando ali. E aí o que eu fiz? Eu peguei um caderno, né? Eu não tinha nada como medir. Eu peguei um caderno, segurei na mão, estiquei o meu braço, né? Estiquei bastante, segurei o caderno bem na
na pontinha assim, estiquei o braço e consegui chegar naquela marca. Falei, bom, então é isso, é essa altura dele. Quando eu cheguei aqui na minha casa, né, o caderno era meu, cheguei na parede aqui da minha casa, né, estiquei, peguei o mesmo caderno, estiquei bastante meu braço e vi mais ou menos onde é que dava, né? Aí pedi para minha esposa pegar a cadeira tal e fazer a marca ali onde estava o caderno. Aí eu fui pegar uma trena e fui medir. Deu 2,60 m. Falei, bom, então é isso. Alguns falaram que chegava perto dos 3 metros, esse rapaz ficou com essa memória aí daquela altura. 10 metros ainda? De dois, alguns falaram que chegava por volta de 3. Pai. Aí, Faz 3 vezes mais alto. E aí, Wellington, até brinquei com o pessoal. Pô, vocês não convidaram o cara para o time de basquete aqui da cidade? Pô? Nessa altura aí dava para... Mas o negócio Nossa foi... Senhora, assim, eu gosto, na verdade... Eu brinco assim para relaxar, né? Porque esse avistamento assim foi bem impactante para o pessoal, né? O pessoal hoje, né? Eles se reúnem, esses amigos são amigos, né? Eles trabalhavam juntos aqui em São José, próximo, né? Na verdade, eles trabalhavam no aeroporto de São José dos Campos nos anos 90, né? Esse caso se deu, se não me engano, em 1993. São amigos até hoje, mas ninguém esquece esse negócio que essa visita aí foi muito impactante para eles. E aconteceram algumas outras coisas já no dia seguinte, ou nos dias seguintes, depois de receber essa visita, mas também não vou contar tudo para não estragar a surpresa que está no livro, né? Exatamente, por isso mesmo que deu 1h30 aqui. Você tem mais alguma colocação para falar? Ou não, só isso mesmo, pode falar. Eu também vou finalizar, porque eu uso aqui para fazer as lives o computador que fica no quarto do meu filho, então não quero abusar aqui, daqui a pouco ele... Né, deixa eu mostrar aqui. Mas... Não estava aqui antes. Gente, é show. Já viu, Mauro? O que é isso? É uma luminária? É uma abajur, uma luminária? É isso? Isso, é uma luminária. Achei massa demais, velho. Essa daqui pra mim é as mais bonitinhas que tem. As mais bem montadas. Lembrando, pessoal, quinta-feira, Ripa Menezes, a partir das 21 horas. E na última quinta eu ainda não sei, eu ainda estou esperando a confirmação do Adriano, né, do canal, do outro canal também. E no dia 2, o chefe Bala vai estar aqui, o Rafael Amorim, grande pesquisador, né, algumas lives já estão marcadas para dezembro. E a partir de janeiro eu vou fazer algumas mudanças aqui no canal em relação a lives. Vai ser 2 ufologia e vai ser 2 eu vou jogar para planetário, para espiritualidade, correto? Para mim não ficar focado num só assunto demais. Por isso eu estou fazendo isso aqui no canal. Já a partir dessa semana eu estou colocando aqui, eu vou colocar alguns vídeos, então vai ser sempre de espiritualidade, ufologia, astronomia. Vai ficar um pouco claro que eu estou sem placa de vídeo, por isso que eu estou pedindo um pouco da ajuda de vocês. Quem quiser depositar qualquer quantia na minha conta vai me ajudar pra caramba. O Pix tá aí, que é o meu e-mail, somente o meu e-mail, né? Porque eles vão pedir uma chave para vocês não depositar. E você vai lá e joga o e-mail wellingtonmundoimperativo2020@com.br. E outro, pessoal, cuidado com a internet. Muito cuidado. Cuidado com a internet. Porque o que acontece, gente? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, vocês vão ficar pasmados até você, Mauro. Só para a gente finalizar aqui. Eu entrei num site, eu até consultei a Ana Riman, que tá aqui, que é a nossa moderadora, que chama Play Hard Games, correto? E vi uma placa de vídeo que estava na faixa de R$508 da GeForce, que é 4 GB, 128 bits, que é a minha que me deu muito problema, eu acabei vendendo ela, estressei demais, levei em 5 técnicos. Por quê, gente? O que acontece? Placa da China, que eu comprei, a AliExpress, é da China, entendeu? É montado, o erro foi meu. Eu levei um prejuízo de mais de R$1.000, porque não tem como devolver. Então, eu vou ver se eu consigo recuperar com a ajuda de vocês. R$1 ali, R$2 aqui, ajuda pra caramba. Vocês não sabem o tanto que ajuda a gente, entendeu? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, eu vou depender muito de vocês. Vou ver o que eu faço aqui mês que vem, porque, igual eu falei, eu comprei... Olha o que aconteceu, Mauro. Eu depositei o dinheiro, fui na lotérica na segunda-feira, né? Da placa de vídeo. Aí, o dinheiro caiu no Mercado Pago. Depois que eu descobri o quê?
O site, ele não existe. A loja existe, o site não. A loja fica no Rio Grande do Sul, num shopping, no primeiro andar. Os caras entram em contato comigo pelo zap, tudo direitinho, mas eu não sei se a placa vai chegar. Eles deram 10 dias, até o dia 25 não chegar, eu vou entrar com eles no Reclame Aqui. Ou até em outra coisa, entendeu? Então, gente, tomem cuidado com as compras fiscais pela internet. Eu cheguei a ligar lá, porque a TIM, o plano da TIM, gente, é muito bom, se vocês quiserem fazer. Façam um plano da TIM, sim, porque vale a pena. Vocês ligam onde vocês quiserem no Brasil, tudo. Até se eu quiser ligar direto no seu celular, uma hora eu consigo. Direto. Da ligação. Eu ligo em Varginha, eu liguei lá no Rio Grande do Sul. E eu também, gente, abri 2 canais aqui. Um só mais para brincar mesmo, que é o Barril do Chaves, né? Um aqui, Brasil Notícias News. Esse eu vou levar a sério pra caramba, porque notícia é o que mais tem aqui no Brasil e dá muita visualização. Tem canal que tá fortíssimo com isso, então eu vou investir também nessa área também, e não ficar só focado mais na ufologia, porque eu estou monetizado Deus de maio, e ainda não consegui sacar nada, porque não é fácil, né, no YouTube. Eu já tenho 70 mil visualizações, você precisa de 300 mil pra você sacar $100. Por isso que, gente, tem que ser pelo Pix. Se for aqui pelo Superchat, eu não recebo. Somente quando o YouTube me liberar. É assim que funciona a plataforma, infelizmente. Então, Mauro, muito obrigado. Boa noite a todos que estão aqui. É o cara da Kombi, Bookvamp, Nariman, Elis Papa, Segredos do Mundo, Eduardo, né? Universo OVNI, que é o Kleber dos Shows, né? Também, né? Mila também estava aqui, né? Que também tem o seu livro. Gente, excelente livro. Adquire o livro UFOs Extraterrestres, do Mauro Baierê. E muito em breve ele também vai lançar o seu segundo livro. Né? Mais gente que está aqui na live. De seu Calemba, lá de Ponta Grossa, Paraná também. Uma hora pode ter fazer outra live com nossa. A Verônica que fez live, que também estava aqui. O Coriolano Bahia Lima também, né? Meu muito obrigado. E você, né, Mauro Baierê, muito obrigado. Mais uma vez aqui, quando você lançar seu livro, quiser vir aqui, voltar aqui de novo para lançar, nós faz outra live. Aí é só você me avisar, beleza? Aí o crédito agora é seu, final. Wellington, bom, 2 coisas. Primeiro, parabéns pelo seu canal, parabéns com uma forma assim bem espontânea, bem natural, divertida que você conversa com a gente. Eu acho que isso aí só tem a ganhar, né? Seu jeitão mineiro aí, muito simpático, acho muito legal. O seu canal aí, faço votos e tenho certeza que ele vai crescer bastante. Eu agradeço bastante o seu convite. Fico à disposição das pessoas para quem quiser adquirir o livro, entrar em contato pelo e-mail maurobaer@gmail.com. Quem não quiser comprar, mas quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, também pode mandar e-mail, fique à vontade. E é isso, pessoal. Eu acho que a ufologia é conhecimento, a ufologia é um assunto extremamente sério e eu falo para as pessoas, ninguém é obrigado a gostar de ufologia, mas ninguém vai conseguir fugir desse assunto porque eles estão aí, não é de hoje, estão aí nos visitando há milhares e milhares de anos e, pelo jeito, vieram para ficar. Se vai ter um contato aberto em breve ou vai demorar um pouco, ainda não sabemos, mas que eles estão por aí e o assunto vai estar cada vez mais aí nos canais, né, internet, canais abertos, canais pagos, não vai dar para se fugir desse assunto. E é isso. Obrigado a todos aí e grande abraço para você aí. Obrigado pelo convite, Wellington. Eu te agradeço também, boa noite também para todos, né? Então, até quinta-feira às 21 horas com o Riba Menezes. Isso aí.